Esse homem casou-se com uma esposa linda, mas teve um choque ao acordar e perceber que, de um dia para o outro, ela havia se transformado em uma senhora de 80 anos. Ela, no entanto, parecia tranquila e lhe disse que só tinha removido a maquiagem e que estava usando uma máscara facial. Ele não conseguia acreditar no que via, e rapidamente comparou a aparência dela com fotos antigas, concluindo que parecia que ela tinha trocado de cabeça. Confuso, ele sentiu vontade de devolver o produto, mas mesmo assim, submeteu sua esposa a uma série de exames médicos, todos com resultados normais. Resignado, ele aceitou o que parecia ser uma dura realidade. Casar aos 35 anos já era difícil, e ele não poderia se dar ao luxo de reclamar. No entanto, ainda se sentia desconfortável, e no dia seguinte saiu de casa silenciosamente, com medo de que alguém visse sua esposa, especialmente seu irmão, que estava namorando uma jovem e bonita mulher. Nesse momento, Anne apareceu para cumprimentá-lo, o que o assustou, e ele fechou a porta rapidamente. Com sua esposa feia, ele recebeu o convite de casamento de seu irmão, o que o deixou um tanto invejoso. Para escapar das obrigações conjugais, o homem vinha tomando pílulas para dormir todas as noites. Quando sua esposa o chamou para tomar banho, ele já estava dormindo profundamente. Depois de muitas noites dormindo na hora crucial, Anne descobriu que ele estava tomando remédios para dormir. Na noite seguinte, quando ele tentou tomar o remédio novamente, ela o impediu, pegando as pílulas e dizendo que eles precisavam ter um filho. Ele ficou surpreso com o corpo sensual de sua esposa que vestia jeans, mas quando ela tirou o chapéu ele quase vomitou. Tentando evitar a intimidade, ele pediu para adiá-la por uma noite e no dia seguinte, preparou uma surpresa romântica para Anne, o que a deixou muito feliz. Ela então prometeu recompensá-lo naquela noite. No entanto, quando puxou as cobertas, ficou chocada ao ver o tio-avô dele deitado ali, em vez de seu marido. O homem havia convidado seu tio-avô para que sua esposa pudesse sentir o que ele sentia ao olhar para ela todos os dias. Percebendo seu erro, Anne começou um tratamento de rejuvenescimento que incluía ficar 1 hora em água gelada todos os dias. Ela também tentou usar fita adesiva para esticar as rugas e, orgulhosa, fez uma pose para impressionar o marido. No entanto, a fita logo cedeu, e ele, sem escolha, cobriu os olhos pensando que ela agora estava ainda mais velha do que antes. Ele decidiu ligar para seu irmão para dizer que Anne estava doente e que não poderiam ir ao casamento, mas ela o impediu e disse que chegariam a tempo. No dia seguinte, ela decidiu fazer uma cirurgia plástica, e ele ficou animado para ver o resultado. Após 3 dias, ele viu sua esposa rejuvenescida, mas ela parecia assustada. Quando ele tentou se aproximar, ela fugiu. Ele imaginou que ela estava preparando uma surpresa para ele, e cheio de expectativas, voltou para casa. No entanto, encontrou Anne em casa com a mesma aparência enrugada, o que o deixou decepcionado. Suspeitando de algo, ele percebeu que o vestido que Anne estava usando era idêntico ao que a mulher que ele viu na rua usava. Ele acreditava que ela havia encontrado uma velha qualquer para se passar por sua esposa, e assim conseguir o divórcio. Decidido a testar sua teoria, ele fez perguntas sobre cicatrizes e segredos que só Anne e ele saberiam. Para sua surpresa, ela acertou todas as respostas. Finalmente, ele aceitou que passaria o resto da vida ao lado de uma senhora idosa. Pouco depois, ele encontrou o diário de sua esposa e percebeu que todas as respostas estavam ali. Isso levantou uma dúvida. Será que sua verdadeira esposa havia sido assassinada e aquela mulher era uma impostora? Apavorado, ele decidiu chamar a polícia, mas a mulher o impediu e disse que o levaria para encontrar a verdadeira Anne. Ela o levou até o restaurante onde ele trabalhava quando era jovem. A velha senhora se sentou no mesmo lugar em que Anne costumava sentar. Surpreso, ele também se sentou. Ela repetiu as mesmas palavras que Anne havia dito em seu primeiro encontro, algo que não estava no diário. Em seguida, pediu o mesmo doce de anos atrás. Quando ele viu o molho no canto da boca dela, lembrou-se da ocasião em que havia limpado delicadamente o rosto de Anne, naquele mesmo lugar. Foi uma das suas memórias mais preciosas. A velha senhora então lhe entregou um guardanapo. E ele hesitou, pois aquele gesto era algo íntimo entre ele e Anne. Ao ver os olhos dela cheios de expectativa, ele se deu conta. Apesar das rugas, ela era definitivamente sua Anne. Com lágrimas nos olhos, ele a abraçou e a levou para casa. Na manhã seguinte, ele acordou feliz, mas Anne não estava lá. Ligou para ela imediatamente, já que aquele era o dia do casamento de seu irmão. Anne brincou perguntando se ele não estava preocupado que ela o envergonhasse. Eles decidiram ir separados à cerimônia. Quando ele finalmente a encontrou, foi se aproximando lentamente querendo beijar sua esposa. Mas ao tirar o chapéu, ela voltou a ser a mesma jovem Anne de antes. Ele ficou chocado. Rindo, Anne tirou da bolsa a máscara de silicone de velha que havia usado. Ela explicou que quando ele a viu na rua, ficou com medo de que ele a descobrisse. Anne então mostrou o diário. Em uma página que ele não havia notado antes, ela explicou como os exames médicos que ele insistira em fazer tinham machucado profundamente seus sentimentos. Ela queria saber se ele ainda a amaria quando ela envelhecesse, ou se ele a trocaria por alguém mais jovem, como seu irmão havia feito. Com o olhar cheio de expectativa e preocupação de Anne, ele sentiu vergonha, mas rapidamente tomou sua decisão. Seu irmão até comentou, invejoso, sobre a sorte que ele tinha de ter uma esposa tão bonita e sábia. Desculpa, irmão, essa mulher já tem dono. Ele respondeu. O verdadeiro amor, ele percebeu, não deve ser baseado na aparência. O que realmente sustenta um casamento é a compreensão e o apoio mútuo. Ele concluiu que deveria valorizar a pessoa ao seu lado e cuidar com carinho de quem realmente o ama. Gostou?
Curti para mais.